No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Oh, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o rei, tu é a glória, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Mas esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é,
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome poderoso é o teu, Senhor. Nome poderoso é o teu, Senhor. Nome sobre todo nome é o teu. Todo poderoso. Aleluia. E não há nada que possa nos abalar quando a tua presença se faz em nós. Não há tribulações, não há tempo qualquer que possa nos abalar quando tu estás no centro da nossa vida, Senhor. Eu não sei o que você está passando na sua casa, na sua família. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele manda te dizer neste dia que as tribulações que estamos passando nesse tempo presente não vão se comparar com a glória que está por vir. Receba do Senhor o renovo neste dia. Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto derramar e uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Amém? Como é que está o teu coração para receber a palavra de Deus hoje? Meu querido, crie expectativas no teu coração, porque eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Como eu sempre costumo dizer, todas as vezes que nós compartilhamos a palavra de Deus, aleluia, o amado Espírito Santo, ele age ao nosso favor. Amém? Porque ele veio para testificar, para glorificar o Filho de Deus, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então todas as vezes que nós gastamos tempo para ouvir a palavra do Senhor, fé é gerada no nosso coração, nós recebemos algo novo da parte de Deus e o sobrenatural de Deus é liberado sobre as nossas vidas. Amém? Agora, o que vai definir o quanto você vai enxergar disso e usufruir disso vai ser a expectativa que você gera no teu coração ao ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que você gasta do seu tempo para ouvir a palavra, meditar na palavra, para adorar ao Senhor, meu querido, você está na presença do Deus vivo. E não há ninguém que fique na presença do Deus vivo que saia da mesma forma que chegou. Amém? Então, independente da igreja que você for, do local, do estudo bíblico, do grupo de reuniões com seus irmãos, ou você assistir uma mensagem pela internet, creia que onde há a palavra de Deus sendo falada pela fé, há o sobrenatural do Senhor sendo liberado sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E por falar em crer, meu querido, hoje eu trago uma mensagem intitulada Deus Disse. Aleluia. Que eu quero que você entenda por essa palavra o que verdadeiramente é a fé do tipo de Deus. Amém? E como que o inimigo trabalha para envenenar o teu coração, o meu coração, as nossas mentes e a fé que Deus coloca em nossos corações quando Ele libera a sua palavra sobre as nossas vidas. Aleluia!
Ok? Então fique atento nessa palavra, porque eu creio que ao nós termos a revelação do que o Senhor quer nos mostrar com essa mensagem, vai facilitar em muito, ok? O nosso dia a dia, a nossa caminhada, a nossa jornada de fé com o Senhor. Vai ajudar você a meditar, a relembrar as promessas de Deus para a tua vida e reacender a chama de esperança no teu coração. Aleluia! E Abacuque 2:2 diz: escreve a visão sobre a tábua, para que não te esqueça. Amém? Então eu recomendo a você, meu querido, se você não tem esse hábito, comece a anotar a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus entrega para você, aquilo que queima no teu coração quando você escuta, ok? Da palavra de Deus, anote. Por que anotar? Porque nós esquecemos. E o ato de anotar, meu querido, significa que você está eternizando, vamos dizer assim, você está anotando, escrevendo em pedra no teu coração, amém? Aquilo que Deus tem liberado para a tua vida, para que você possa constantemente estar meditando a respeito das promessas do Senhor sobre ti e sobre a tua casa. Aleluia! Porque o Senhor Jesus disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não é verdade? O que ele veio para roubar? Em primeiro lugar, a palavra de Deus em nossas vidas. O que ele veio para matar? O sonho, o propósito de Deus nas nossas vidas. E ele veio destruir o quê? Destruir o testemunho de Deus nas nossas vidas. Ok? Mas o Senhor Jesus conclui dizendo: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Percebe que não é qualquer tipo de vida. Aleluia! É uma vida abundante em Cristo Jesus. A palavra abundante significa além, muito além do que você precisa. Glória a Deus! Amém? Porque o Senhor Jesus não morreu na cruz apenas para perdoar os teus pecados, mas para te dar uma vida abundante, para te dar a alegria do tipo de Deus, o amor do tipo de Deus, a paz do tipo de Deus. Aleluia! Ele se fez pobre na cruz para que você se tornasse rico nele, está escrito. Amém? Então em todas as esferas, em todas as camadas, ele levou as nossas maldições na cruz, as nossas enfermidades na cruz. Aleluia! Toda a vergonha que veio sobre nós, ele levou naquela cruz. Todas as ofensas, ele levou naquela cruz. Amém? Então foi muito mais daquilo que nós precisamos, muito mais do que a remissão de pecados. Foi uma vida abundante, para que eu e você tivéssemos uma vida abundante nele. Esse foi o sangue do Senhor Jesus, tudo isso foi o que o sangue do Senhor Jesus comprou por nós naquela cruz e muito mais. Amém? Nós recebemos por herança o nome que está acima de todo nome, o poder, ok? Pelo amado Espírito Santo de Deus para destruir toda a obra do mal. Então veja, meu querido, é muito além daquilo que nós podemos imaginar. E é assim que Deus opera. Aleluia! Todas as promessas de Deus para a tua vida, a Bíblia diz que é sim e amém. Aleluia! A Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. Glória a Deus. Então percebe que a promessa que Deus fez para a tua vida, não importa quanto tempo passou, meu querido, ela vai se cumprir e vai ser muito além do que você consegue imaginar. Amém? Glória a Deus. Agora, é interessante porque o inimigo, ele também conhece, ok? Ele sabe o que está escrito na palavra de Deus. E ele observa muitas coisas na vida do cristão, na vida das pessoas, ok? Para que com o objetivo de vir e interromper, tentar destruir, tentar deturpar, tentar roubar aquilo que Deus tem entregado na tua vida. Ele não pode ir contra Deus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito. Aleluia! Porém, ele pode sim contaminar a palavra que você recebeu no teu coração. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Foi exatamente assim que o inimigo começou o seu plano maligno, ok? Para destruir a humanidade lá no Jardim do Éden. E todas as coisas que prejudicam o mundo hoje, a humanidade, toda a podridão do mundo, toda a imundícia,
todos os assassinatos, todas as mortes que aconteceram desde o princípio, ok? Tudo que você consegue imaginar e muito mais de maldade que existe neste mundo se iniciou através de duas palavras. Duas palavras que o inimigo falou naquele dia no jardim. Por isso que o título dessa mensagem é intitulado Deus Disse. Porque foram exatamente essas palavras que o inimigo lançou contra Eva. Amém? A maior tentação até aquele momento da humanidade, ok? Aconteceu através dessas duas palavras. E o inimigo, meu querido, continua a usar esta mesma tática contra mim, contra você, até hoje. Ok? E eu quero que você entenda pela palavra de Deus e olhando para Jesus Cristo como combater esse tipo de ataque e enxergar a armadilha que é quando essas palavras tentam vir ao teu coração. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que quando se as aves veem as redes serem lançadas, elas não se chegarão ali. Está lá em Provérbios, ok? Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que as táticas do inimigo você não consegue notar, porque se você percebesse, você não cairia nelas. Como é que nós conseguimos enxergar essas coisas? Pela palavra. Porque a palavra de Deus diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia! O que isso quer dizer, meu querido? Que a palavra de Deus ilumina ao redor de tal forma que você consegue enxergar para onde você está indo, onde você está pisando, o que tem à tua volta. Para você não cair em armadilhas, para você não tomar o caminho errado. Para você ter uma visão clara para quem você está olhando, para onde você está indo. Amém? Glória a Deus. Então eu vou ler esse versículo, está lá em Gênesis 3, ok? Como tudo começou, eu quero que você preste atenção nisso. Gênesis 3, versículo 1 diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Amém? Aleluia. Então, preste atenção nisso. Deus havia falado com o homem: desta árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque com toda certeza no dia que comerem vocês morrerão. Amém? Aleluia. Agora a serpente, o inimigo que estava naquele momento no corpo da serpente que estava no jardim, ok? Ouviu essas palavras. Preste atenção nisso. Ele estava atento ao que Deus estava falando. O inimigo está sempre atento ao que Deus diz sobre a minha e sobre a tua vida. Por quê? Para que ele saiba exatamente como lançar a semente de dúvida nos nossos corações. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Porque aqueles que o buscam precisam crer que Ele é e que Ele é galardoador, ok? Daqueles que o buscam. Aleluia! Você precisa crer para poder agradar a Deus, para você receber tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por ti. As promessas de Deus em Cristo Jesus você recebe pela fé. Portanto, é lógico, ok, que o inimigo vai agir aonde? Para destruir, para deturpar, para envenenar a nossa fé. Amém? Se todas as coisas nós recebemos de Deus pela fé, é lógico que Ele vai trabalhar para contaminar a nossa fé, ok? E para que Ele possa fazer isso com eficiência, Ele precisa estar atento ao que Deus fala sobre as nossas vidas. Amém? Por que você acha que o Senhor Jesus disse, quando você for falar com Deus, quando você for orar, quando você for ter tempo com o Senhor, vá para o teu quarto e feche a porta. E fale ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto o recompensará publicamente.
Você percebe que não é simplesmente sobre o fato de se isolar. Amém? Mas eu creio que essa passagem fala muito sobre a questão de você estar debaixo, ok, das asas do Onipotente, escondido no abrigo, na presença de Deus. E nesse lugar de fogo, meu querido, o inimigo não consegue saber, ok, ver o que Deus está produzindo no teu coração, o que Deus está falando ao teu coração. Aleluia! É por isso que nós temos que ter cuidado para quem nós compartilhamos aquilo que Deus fala ao nosso coração no secreto. Sobre os sonhos que Deus coloca no teu coração. Amém? Há um momento certo de nós falarmos aquilo que Deus tem produzido e falado sobre a nossa vida. Pega isso no nome de Jesus. Amém? José, filho de Jacó, ok? Ele teve um sonho, Deus deu a ele um sonho um dia. Vocês conhecem essa passagem, amém? E nesse sonho ele viu que ele reinaria sobre os seus irmãos. E o que ele fez? Quando ele acordou, ele foi lá e contou para todos os seus irmãos. Consequência, os irmãos venderam ele como escravo, porque ficaram com ciúmes, com inveja dele. Amém? O que isso quer dizer para nós, meu querido? Cuidado quando você libera uma palavra que Deus colocou no teu coração, para quem você fala e no tempo que você fala. Porque ainda que fosse verdade, tudo que Deus falou, porque veio do Senhor, amém? Aquilo que Deus falou ao coração de José, Deus não disse para ele acordar e falar para todo mundo. Havia um tempo certo para essas coisas acontecerem, uma forma certa para essas coisas acontecerem. E eu me pergunto, como teria sido a história de José se ele não tivesse falado daquela forma? Como teria se concretizado os sonhos, o propósito de Deus na vida de José? Mas irmão, mas ele precisava ser preso para ir para o Egito, passar por tudo aquilo para Deus colocar ele na posição que ele precisou chegar. Será? Será que ele precisava passar por todo aquele processo? Deus é Deus, meu querido. Ele pode te colocar na posição que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Amém? Sem que você precise passar por certas coisas. Agora, muitas vezes as nossas escolhas erradas, ok, a nossa ansiedade de compartilhar certas coisas, de fazer certas coisas, de dar uma ajudinha para Deus, nos colocam num caminho que não era da vontade do Senhor. Porém, pela sua graça e misericórdia, como está escrito, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, de qualquer forma, Deus cumpriu a sua palavra. Aleluia! Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. Amém? As promessas que Ele fez para a tua vida. Aleluia! Mas nós temos que ter esse cuidado, meu querido, de preservarmos a nossa intimidade com o Senhor no secreto e deixar que o Senhor nos recompense publicamente, como o Senhor Jesus fala. Não tente produzir a recompensa você mesmo. Não tente forçar situações. Amém? Mas fique no descanso. Entre no descanso sobre aquilo que Deus falou no teu coração no secreto. Descansa nele. Aleluia. Porque, afinal de contas, o poder da vida e da morte está na boca do homem. Você tem o poder, ok? Daquilo que sai da tua boca afetar o destino que Deus tem para a tua vida. Nem o inimigo tem esse poder, meu querido. Ele precisa produzir algo no teu coração para que você fale, para que então ele tenha algum tipo de influência na tua vida. Amém? Porque Deus não deu esse poder para Satanás, Ele deu esse poder para o homem, para a humanidade. Aleluia! Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Como é que Deus produziu o mundo? Criou todas as coisas? Pela boca, não é verdade? Aleluia! Glória a Deus! E da mesma forma, meu querido, Ele deu esse poder para mim e para você. E hoje, no nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, eu e você temos a autoridade e o poder pelo Espírito Santo de Deus de produzir o sobrenatural de Deus nas nossas vidas e na vida das pessoas. De manifestar o reino na vontade do Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, Satanás, a serpente, ouviu o que Deus estava falando para o homem.
esperou o momento oportuno, ok? Quando Eva estava isolada, aleluia, e lançou essas duas palavras sobre ela. Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Talvez você se faça a mesma pergunta ao longo dos anos. Tenha feito essa pergunta sobre a tua vida. Talvez essa pergunta tenha chegado ao teu coração em várias ocasiões ao longo da tua jornada. Talvez até hoje você esteja esperando certas promessas de Deus na tua vida e essa pergunta permanece constantemente no teu coração. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Meu querido, deixa eu te falar uma verdade. Essa pergunta, ok, não veio de você. Mas ela é uma das artimanhas mais usadas pelo inimigo para envenenar a nossa fé. Amém? Porque aquilo que Deus falou na tua vida, meu amado, é absoluto. Aleluia. Agora você precisa crer nisso. Amém? Koshoko oros. Eva caiu nessa armadilha. E o resultado nós vemos até hoje. Abraão caiu nessa armadilha. Porque Deus prometeu a ele que viria o filho da promessa, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Porém, Sara quis dar uma ajudinha para Deus. Não foi assim? E Abraão concordou e gerou Ismael. E até hoje nós vemos a consequência disso. Porque através da descendência dele, veio todos os inimigos do povo de Israel. Moisés também caiu nessa armadilha. Deus disse para ele falar com a rocha para que saísse água dela. E ele bateu na rocha, percebe? E por causa disso, ele não entrou na Terra Prometida. Muitos homens de Deus e muitos servos de Deus ao longo da história, infelizmente, caíram nessa mesma armadilha, através dessas duas palavras. Deus disse. Mascarada de várias formas ou circunstâncias diferentes. Mas a raiz dessas armadilhas eram essas duas palavras. Deus disse. Meu amado, eu quero que você medite nisso que nós estamos compartilhando aqui com essa mensagem. Amém? Eu sinto a presença do amado Espírito Santo e eu creio que o Senhor está falando ao teu coração. Se você tem duvidado das promessas de Deus para a tua vida, de muita coisa que Deus falou sobre a tua vida, amém? Hoje é o momento de você lançar fora todos esses dardos inflamados do inimigo e mais uma vez tomar posse daquilo que Deus falou ao teu coração. Glória a Deus, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Está escrito, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Amém? E eu quero levar você agora a ver, através da vida do Senhor Jesus, como é que o Senhor Jesus se comportou perante esse tipo de armadilha. Porque ele foi tentado da mesma forma. Da mesma forma que o primeiro Adão, lá no jardim, foi tentado. O segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo, teve êxito. Glória a Deus, foi tentado, mas venceu. E isso serve para mim e para você, para que nós possamos, pela palavra, meu querido, nos fortalecermos na verdade. E todas as vezes que nós tivermos o discernimento de entender esse tipo de armadilha nas nossas vidas, imediatamente nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo e nos relembrarmos, glória a Deus, como Ele venceu e fazer o mesmo. Amém? Vá comigo para a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 4.
Começaremos a ler um pouquinho antes Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Aleluia! Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Em outra tradução diz: a quem me comprazo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, nessa situação, percebe que da mesma forma como a serpente estava observando Deus falar com o homem lá no jardim a respeito da árvore, ok? O inimigo também estava observando Deus falar com o Senhor Jesus neste momento do batismo. Como é que eu sei disso? Porque no versículo seguinte, ele vem tentar o Senhor e ele lança, ok, essa mesma armadilha. Olha o que diz lá, Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Ok? Então, a primeira coisa aqui é que no momento mais fraco, ok, da jornada do Senhor Jesus, no momento mais vulnerável, o inimigo veio e lançou, ele disse, entenda, meu amado, é muito fácil você crer nas promessas de Deus quando você está num culto, num ambiente, glorificando ao Senhor com os irmãos. É muito fácil você crer nas promessas de Deus quando, pelo fogo do Espírito Santo, você está sendo tocado por Deus quando alguém está impondo as mãos sobre você. É muito fácil crer nas promessas de Deus quando tudo está correndo bem, tudo está encaminhando de acordo com aquilo que Deus falou. Mas quando vem o problema, quando vem a circunstância, quando as mais situações adversas começam a acontecer na tua vida, contestando aquilo que Deus disse, quando você está passando por um momento de dor, seja física ou emocional, quando você está sendo abalado, ok? Por algo que você não esperava na tua vida. Por uma tempestade repentina. Nesse momento de fraqueza, de dor, meu querido, é nesse momento que o inimigo vai lançar no teu coração: Deus disse. Realmente Deus falou que vai te levar para um lugar mais alto? Será que realmente Deus disse que tu seria curado? Será que realmente Deus disse que os teus filhos vão caminhar nos caminhos do Senhor? Será que realmente Deus disse que aquele problema no teu casamento será resolvido? Que aqueles maus hábitos sairão da tua vida? Olha quanto tempo faz. Olha tudo que você já passou, olha as circunstâncias que não param de vir contra ti. Se Deus realmente tivesse dito, já teria acontecido. Parece familiar? Mas tudo isso faz parte da estratégia do inimigo, para contaminar a palavra de Deus no teu coração. É no momento de fraqueza, meu amado, que a tentação vem aos nossos corações. Versículo 13, o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. O que Deus tinha falado momentos, dias antes, para o Senhor Jesus lá no Jordão? Este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Aleluia. E o inimigo chega para o Senhor Jesus e disse: Se és o Filho de Deus. Percebe que ele também deixa a palavra amado de fora.
Porque se tem uma coisa que o inimigo tenta roubar dos nossos corações, meu querido, é o entendimento, a revelação do quanto nós somos amados por Deus. Olha como o Senhor Jesus responde. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Amém? Ele disse o seguinte para o inimigo, olha, eu não preciso de um milagre, nem operar, nem ter uma performance qualquer para que eu seja filho de Deus. Basta o que Deus me disse. A palavra de Deus é absoluta no meu coração. Eu não preciso provar que sou filho de Deus. Aleluia! Eu sou porque Ele disse que eu sou. Amém? Percebe que o Senhor Jesus, pelo amado Espírito Santo, falou algo tremendo aqui. Ele está dando um princípio para mim e para você, para rebater as dúvidas que o inimigo tenta lançar nos nossos corações. Amém? Você não precisa, meu querido, agir de determinada forma para que você tenha a posição de filho perante Deus, para que você seja amado por Deus. Não é sobre o que você faz, é sobre o que o Senhor Jesus já fez por nós na cruz. Amém? E se Deus chama eu e você de filho e filha de Deus em Cristo Jesus, você é filho, filha de Deus em Cristo Jesus. E ponto final. Amém? Então, a palavra de Deus nas nossas vidas, meu amado, é o verdadeiro alimento para o nosso coração. Versículo 5, então o diabo se levantou, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Agora Satanás está citando Salmos 91 para o Senhor e lançando a mesma armadilha. Deus disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Agora é interessante porque Jesus está citando as Escrituras, o Antigo Testamento, e essa passagem que o Senhor Jesus cita é justamente, se você for ler lá no Antigo Testamento, se não me falha a memória, está em Deuteronômio capítulo 6, ok? Você vai ver que naquela passagem, o povo de Israel tenta a Deus, reclamando a Moisés, nos trouxeste até aqui só para que nós morramos de sede. Mesmo depois de ver todos os milagres, tudo que Deus tinha operado na vida deles, como Ele tinha libertado eles com sinais e maravilhas do Egito, o povo ainda questionou ao Senhor, questionou as obras do Espírito Santo, questionou o amor de Deus, o coração de Deus, o caráter de Deus, questionou aquilo que Deus tinha dito, aquilo que Deus tinha feito. Aleluia. Então Jesus cita a Escritura que diz, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, não duvida daquilo que Deus falou sobre a tua vida, aquilo que Deus já fez sobre a tua vida. Não murmure, não fale o contrário das promessas do Senhor sobre ti. É isso que Deus está falando aqui, é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Aleluia. Aleluia. Então, com a primeira resposta, o Senhor Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu creio que o que Deus falou sobre a minha vida. E ponto final. Na segunda tentação, o Senhor Jesus responde, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Eu creio no caráter, no coração de Deus, nas promessas que Ele fez para a minha vida. Eu creio em tudo daquilo que Deus já fez por mim até aqui. E Ele continuará o fazendo. Ele continuará me levando para um lugar mais alto. Aleluia. E na terceira tentação, versículo 8, diz o seguinte, depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia. Aleluia. O que o inimigo estava dizendo aqui? Porque se você for ler as promessas de Deus, se você for ler os salmos messiânicos que falam do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ler lá comigo Salmos 2, rapidamente. Olha o que diz. Em Salmos 2, a partir do versículo 7, diz o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje o gerei. Aleluia. Peça-me e eu lhe darei as nações como herança e os confins da terra como a sua propriedade. Glória a Deus. Esse é um salmo messiânico, meu querido. Se você não sabe, é Deus falando com o Senhor Jesus, profetizando, já falando da vinda do Senhor. Aleluia. Percebe o que Deus aqui está falando sobre o Senhor Jesus Cristo? Você é meu filho, eu hoje o gerei. Peça-me e eu lhe darei as nações como herança e os confins da terra como a sua propriedade. Aleluia. Então, quando o inimigo estava tentando Jesus no deserto, dizendo, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas o Senhor Jesus já tinha uma promessa de Deus: peça-me e eu te darei todos os reinos do mundo. Mas Satanás também, em outro evangelho, diz aqui que Satanás fala para o Senhor Jesus que foi dado a ele, e ele dá para quem ele quiser. Satanás sabia que os reinos deste mundo inicialmente tinham sido dados nas mãos do homem, mas por causa do pecado, o homem cedeu a Satanás. E agora a Bíblia chama Satanás de o Deus desse século. Ok? Então o inimigo, ele realmente tinha a autoridade, a legalidade para dar os reinos deste mundo. Ok? Mas o Senhor Jesus tinha uma promessa do Pai: eu te darei todos os reinos e a glória. Tudo que tu me pedires é teu. Amém? Glória a Deus. Então disse-lhe o Senhor Jesus: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia. Meu querido, em meio a não importa o tamanho da tentação, porque não se esqueça, o Senhor Jesus aqui, ele era 100% Deus e 100% homem. Amém? Guiado pelo Espírito Santo, em perfeita comunhão com o Espírito Santo. Nesse ponto da história, como homem, ele não sabia ainda todas as coisas. Amém? A forma exata como Deus iria fazer certas coisas. Ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o perfeito exemplo para mim e para você. Amém? O segundo Adão, o perfeito homem, em perfeita comunhão com o Senhor pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, percebe que ele não respondeu diretamente sobre a questão de autoridade, de legalidade, daquilo que se pertencia ou não a Satanás. O que ele disse? Adore ao Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Mesmo que você não esteja entendendo 100% da situação, ou quando vai acontecer certas promessas de Deus na tua vida, meu querido, como Deus está operando. Independente da dificuldade, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E outra tradução diz: tema ao Senhor. Jesus define a palavra temer a Deus como adorar a Deus. Porque é isso que está escrito lá em Deuteronômio, porque ele está citando aqui as Escrituras. Aleluia. Em Deuteronômio está escrito: tema apenas ao Senhor teu Deus, e a Ele preste culto. Jesus fala: adore ao Senhor. Percebe? Aleluia. Glória a Deus. E eu quero finalizar com essa palavra de Deus no teu coração. Esse versículo está em Marcos, capítulo 5, versículo 36. Meu amado, eu quero encorajar você hoje.
Não importa o tempo que tenha passado sobre aquilo que Deus falou sobre a tua vida. Não importa as dificuldades que tu tenha enfrentado, meu amado. Creia que aquilo que Deus falou sobre a tua vida vai acontecer. Já está feito. Você não precisa entender, você precisa crer. Em Isaías 1,19 diz: se quiseres obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e obedeceres. É o teu sim e a tua posição, a tua rendição ao que Deus disse, que libera o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, percebe? Aleluia! Glória a Deus. Em Marcos 5, nessa passagem aqui, ok, Jairo vinha, foi aquele líder, ok, da sinagoga, ele veio até o Senhor e perguntou para ele se ele não poderia ir até a casa dele e orar pela sua filha. Amém? Aleluia! E aí vem a mulher do fluxo de sangue, toca no Senhor Jesus, é curada, acontece um monte de coisa, e naquele momento ali, chegam uns servos de Jairo e falam: olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E no versículo 36, Jesus, ouvindo isso, disse: Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Aleluia! Aleluia! Meu amado, não escute o que o inimigo está falando no teu coração sobre as promessas de Deus. Escute o que Jesus está falando sobre o teu coração. Sabe o que o Senhor Jesus está falando? Ignore essa notícia. Ignore essas mentiras, essas dúvidas. Aleluia! E ele diz: não tenha medo, apenas creia. Glória a Deus! Creia, meu querido, que Deus tem a primeira e a última palavra sobre a tua vida. As promessas de Deus para mim e para você são sim e amém em Cristo Jesus. Aleluia! Nós somos co-herdeiros com Ele de todas as bênçãos celestiais. Nós estamos assentados com Cristo à destra do Pai, muito acima de todo mal, herdeiros do nome que está acima de todo nome. Glória a Deus! Não existe nada nem ninguém, meu amado, que possa impedir o destino e o propósito que Deus tem para a tua vida. Amém? E se você crer nessa palavra hoje, eu creio e declaro sobre a tua vida que você verá o melhor de Deus, que você vai colher os teus feixes com alegria. Aleluia! Que você vai viver a promessa que o Senhor tem para ti e para tua família. Não terminou, meu amado. O Senhor deu a primeira palavra e o Senhor tem a última palavra. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor da tua vida. Não tenha medo, diz o Senhor Jesus, apenas creia. Aleluia! E eu creio que se você crer nessa palavra, meu querido, e declarar ela sobre a tua vida, anotar ela no papel, meditar nela todos os dias, a fé do tipo de Deus vai ser intensificada no teu coração, de tal forma que, dependente da circunstância, independente do problema, independente se vier um dardo dizendo ao teu coração: será que mesmo que foi isso que Deus disse? Independente daquilo que vier contra você, você vai bater no peito e dizer: para trás de mim, Satanás, porque o Senhor disse. Aleluia! Eu não morrerei, mas viverei. Eu viverei as promessas de Deus para a minha vida. Eu comerei o melhor desta terra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eu me alegro em pregar essa palavra, meu querido, porque assim como estou falando ela pelo Espírito para você, eu estou sendo edificado sobre as promessas que Deus tem para a minha vida. Amém? Glória a Deus, feche teus olhos, eu quero orar por você, coloca a mão no teu coração, meu amado. Eu vou ajudar você numa oração para desmanchar todas as mentiras, todos os dardos inflamados do inimigo sobre a tua vida e você receber mais uma vez a esperança, o fogo, a chama do Espírito Santo de Deus para reviver, para reacender, ok? A cada uma das promessas da palavra que Deus tem liberado sobre você e sobre a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. E se você tem alguma dor, se você está com algum tipo de enfermidade, se você está com algum tipo de problema emocional, eu quero que você receba pela fé a palavra que vai ser liberada na tua vida. Porque não apenas, ok, as promessas de Deus, aquilo que Ele falou para você, o propósito que Deus tem
para a tua vida vai se cumprir, mas como também você terá vida e vida abundante em Cristo Jesus. Isso inclui cura, liberdade, saúde emocional, saúde física, inclui prosperidade financeira e inclui todo tipo de liberdade que você tem direito em Cristo Jesus. O amor, a alegria, a paz, os frutos do amado Espírito Santo estão disponíveis para você. Amém? Deus já disse, meu amado. Aleluia! E a palavra de Deus é sim e amém em Cristo Jesus para sempre. Ela não muda. O mesmo Senhor, o mesmo Deus, é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, Pai. Eu oro, Senhor, para que neste momento comece a tocar nelas da cabeça à planta dos pés, pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, liga, Senhor, nos céus, Pai, e o que eu ligo agora na terra, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, bênção, saúde, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, cura física e emocional, Pai, todo tipo de dor, todo tipo de diagnóstico médico, eu anulo agora na vida dessas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, a tua paz, o teu descanso em seus corações, todo dardo inflamado do inimigo, dizendo que não vai acontecer, que já é tarde demais, que nunca viverão aquilo que Deus tem falado sobre as suas vidas. Eu anulo e cancelo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pelo teu Espírito, agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, toca nessas pessoas e confirma a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, com uma alegria sobrenatural sobre eles, Pai. Porque eu creio e declaro que eles verão e viverão os dias do propósito que tu tens para as suas vidas e sua casa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a paz, saúde, graça, o amor do amado Espírito Santo sobre cada uma dessas vidas ao som da minha voz. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu amado, eu vou ficando por aqui. Eu creio que o Senhor falou com você, assim como Ele falou comigo. Amém. Receba pela fé essa palavra. Não permita que o inimigo envenene ou contamine a fé do tipo de Deus, a palavra, a promessa de Deus no teu coração. Caminhe declarando aquilo que Deus falou sobre você e não o que a dúvida ou que a tua circunstância possa tentar falar ao teu respeito. Amém? E você verá o melhor de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro e Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.